Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro videocast especial sobre os 40 anos do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Eu sou Débora Cristina, assessora do TRT da Paraíba, e hoje tenho a honra de estar aqui com a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, a nossa presidente do TRT 13, e também com o desembargador Volney Macedo Cordeiro, ele que é coordenador da Comissão dos 40 anos em homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Doutora Hermenegilda Leite Machado é bacharel em Direito e mestranda em Sociologia. No âmbito do TRT da Paraíba já atuou na Escola Judicial como conselheira pedagógica, também já foi coordenadora acadêmica, vice-diretora e diretora da Escola Judicial. Entre as muitas atividades que já desempenhou aqui, ela exerceu o cargo de diretora do Fórum Irineu Joffre, em Campina Grande, e também do Fórum Maximiano Figueiredo, em João Pessoa, além de ter sido coordenadora da Central de Mandados de Campina Grande e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Seja bem-vinda, doutora Hermenegilda. Também estou aqui hoje com o Dr. Volney Macedo Cordeiro, ele que é mestre e doutor em Direito, ingressou na carreira da magistratura trabalhista em 9 de julho de 1991, atuou como juiz substituto, presidente da Junta de Conciliação e Julgamento e juiz titular da Vara do Trabalho até 2012, quando foi promovido ao cargo de desembargador do trabalho da 13ª Região. Aqui no Regional, ele já ocupou as funções administrativas de presidente, vice-presidente, corregedor regional, diretor da Escola Judicial e também foi ouvidor regional do TRT da Paraíba. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre a presidente e o desembargador e também falar sobre as ações do Tribunal do Trabalho nesses 40 anos, nesse ano tão especial. Bem-vindos ao nosso primeiro programa de estreia para podermos tratar, para podermos falar sobre as comemorações, essa data fechada, essa data tão importante dos 40 anos do Tribunal. E eu queria começar passando a palavra para a doutora Hermenegilda, para que a senhora contasse um pouco, para a gente começar essa conversa, falando um pouco da sua história com o Tribunal, que se mistura um pouco, não é isso? Inicialmente, o meu cumprimento a todos os espectadores e dizer da felicidade e da honra de estar aqui participando desse nosso primeiro videocast. A minha relação com o Tribunal do Trabalho. Bom, o único concurso que eu fiz na minha vida, na área jurídica, realmente foi direcionado para a Justiça do Trabalho. Antes, quando eu fazia o curso de Direito, eu tinha feito um concurso para a Caixa Econômica, fiquei na 28ª como 28ª classificada, mas infelizmente não fui chamada. Mas daí eu continuei a estudar e decidi que eu queria mesmo era a Justiça do Trabalho, queria o direito do trabalho. Mas aí isso decorre por conta das leituras que eu fazia na época. Eu li o Germinal de Émile Zola, que me impactou muito, li Os Miseráveis, li Dom Quixote e outras obras da literatura universal que muito me impactaram. Então foi isso o que me fez decidir pela Justiça do Trabalho. Então eu foquei, eu quero o direito do trabalho. Claro, muito jovem eu achava que eu ia mudar o mundo, mas valeu, porque eu acredito que o meu comprometimento com a minha profissão, eu acho que decorre da minha formação naquela época. Isso, estamos falando de que ano? Não me lembro, peraí. Quando eu estava no 2º grau, acho que começo dos anos 80. E qual foi o ano que a senhora entrou aqui no Tribunal do Trabalho da Paraíba? Em 1991. Entrou como? Juíza. E de lá para cá, como foi essa... Antes eu tinha sido aprovada, eu fui juíza por 1 ano e 2 meses no Maranhão. Fui do primeiro concurso, até o concurso da ministra Kátia. Mas aquela coisa, eu não tinha ninguém na minha família do serviço público que me orientasse como era a carreira. Então eu queria ser juíza, eu achava que a carreira seria a mesma coisa em qualquer lugar. E aí eu fui aprovada lá e fui aprovada aqui. Quando a Paraíba me chamou, era até porque é mais perto do Ceará, então eu achei por bem, eu optei vir para Paraíba. Bom, aí a carreira demorou um pouco, mas aí tudo bem, eu acho que isso também faz parte da maturidade. Então eu acredito que hoje talvez eu não tivesse a maturidade suficiente naquela época, talvez isso tenha sido bom,
e que tenham demorado, porque aí eu cheguei num ponto que eu já me sinto, quando eu olho para trás e vejo que a minha carreira foi uma construção, e uma construção da minha própria pessoa, porque aí eu fui amadurecendo aos poucos. Quando eu olho para trás, eu sei que eu já não sou a mesma juíza de quando eu comecei. Por óbvio, eu tinha os arroubos, achava que eu ia mudar o mundo, mas não, depois tudo vem e a gente vai vendo e a vida vai mostrando como é e o que a gente pode fazer. Então, foi isso. Dr. Volney, como foi que começou a sua relação com o Tribunal do Trabalho da Paraíba? Bom, Débora, eu fico muito feliz de estar integrando essa estreia do nosso videocast aqui, e realmente é importante, significativo, né? Eu estava ouvindo e conheço a história da desembargadora Hermenegilda, mas de igual forma, a Sua Excelência, eu tenho a minha vida toda, minha maturidade toda dedicada à Justiça do Trabalho, não é? Eu, quando fiz o meu concurso e fui assumir, eu tinha 22 anos. E fiz essa escolha em tenra idade. Hoje é praticamente impossível, até pela duração dos cursos. E ingressei na magistratura naquilo que era originalmente a Paraíba, o TRT da Paraíba, que era o Tribunal da Sexta Região, né? Ainda no ano de 91. E nessa perspectiva, cheguei aqui na Paraíba por uma remoção feita entre magistrados, né? E cheguei aqui pouco depois da desembargadora Hermenegilda, no ano de 1992. E toda a minha carreira foi construída no âmbito da Justiça do Trabalho. Eu costumo dizer que tudo o que eu sou, do ponto de vista profissional, eu devo à Justiça do Trabalho, né? Construí aqui os meus laços profissionais, construí até minha carreira acadêmica, que acabou sendo direcionada especificamente para a questão trabalhista, seja no plano processual, seja no plano material. E estando aqui desde 92, eu realmente tive a oportunidade de ter convivências num ambiente absolutamente saudável, né? Instigante, né? E criativo. E com desafios que são realmente desafios. No meu começo, ainda com tenra idade, acredito que eu tenha amadurecido de forma muito veemente, né? Porque, de fato, a Justiça do Trabalho, ela nos possibilita uma experiência de vida, um contato com a sociedade que é ímpar. Nenhum outro ramo da justiça tem isso. Então ela nos enriquece, nos faz melhores homens, melhores mulheres. A verdade é essa, porque a gente tem contato com a sociedade. E, embora a magistratura seja uma carreira extremamente desgastante do ponto de vista de trabalho, né, isso é algo comum a todos os magistrados, né, que enfrentam um dia a dia, às vezes até opressivo do ponto de vista de tarefas a serem executadas, de decisões a serem tomadas. Eu encontrei um ambiente muito bom aqui na Paraíba, não é, que eu reputo um dos melhores, se não o melhor tribunal do Brasil. Me perdoe essa postura cabotina, não é? E isso reflete no empenho, na satisfação pessoal de trabalhar aqui, de trabalhar vocacionado. Eu posso dizer isso sem medo de errar, que eu me realizo profissionalmente, não é? Me realizo no que faço. E faço de maneira feliz todos os dias, né? E porque a jurisdição realmente se exercita dentro daquele escopo, daquele objetivo que se tem, ela realiza o homem, realiza a mulher, realiza o magistrado, a magistrada. Isso eu tenho convicção. E, como se diz, nós temos aí mais de 30 anos de carreira, já caminhando para 35 anos de carreira. Eu ingresso no segundo grau ainda em 2012, dentro de um progresso na carreira que depende de diversos fatores. Eu acabei sendo, de certa forma, beneficiado, né, por esse ingresso muito jovem na magistratura, não é? E dá a dimensão do segundo grau, que é uma dimensão diferenciada. Não é melhor, não é pior, não é? Ela é diferente. Vislumbrar a jurisdição do ponto de vista do juiz de primeiro grau com o juiz de segundo são experiências diferentes. A diferença
magistrado de segundo grau, é que, de certa forma, nós perdemos um pouco do contato pessoal com a parte. Faz com que nós foquemos a nossa expertise profissional mais na técnica propriamente dita, né? Mas continua a ser prazeroso, continua a ser dignificante ainda essa participação. Então, se eu quiser resumir em uma palavra, não é, a minha trajetória na Justiça do Trabalho, especificamente na Justiça do Trabalho da Paraíba, eu tenho que dizer que é uma realização. Me sinto uma pessoa realizada no que eu faço, porque eu vejo que nós produzimos frutos importantes em favor da sociedade. Doutora Hermenegilda, e a senhora que também acompanhou um pouco dessa transformação da Justiça do Trabalho, qual que a senhora acha que é, hoje em dia, o maior desafio, então, da Justiça do Trabalho? Bom, o mundo do trabalho ele é dinâmico, ele está em constante mutação. E isso reflete aqui na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela foi constituída enquanto Poder Judiciário a partir da década de 40. E aí o que eu lembro, lendo livros, inclusive de um colega lá do TRT-15, Manuel Toledo. Ele escreveu um livro pequeno, que eu considero um pequeno grande livro, ele fez uma pesquisa junto com uma outra pessoa, e ele fez um trabalho na época de como o Supremo, na época, reafirmou a competência da Justiça do Trabalho. Então, o que eu vejo hoje que é um grande desafio da Justiça do Trabalho, passados 80 anos, é novamente a nossa competência. E aí se está pensando a Justiça do Trabalho como fazer, porque hoje temos um Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, que não está validando ou reconhecendo um pouco a competência da Justiça do Trabalho. Para mim, nesse momento, um dos maiores desafios mesmo está sendo esse, o da competência, a partir de uma visão do Supremo Tribunal Federal, com todo o meu respeito às decisões que emanam da Suprema Corte do nosso país. O senhor gostaria de complementar, doutor Vônia? Desembargadora Hermenegilda, ela foi direta, ela foi cirúrgica, não é? Eu acho que o mundo do trabalho ele tem o seu desafio geral, é a afirmação do modelo de prestação de serviço que nós temos, não é? Porque me chamou muita atenção, desembargadora Hermenegilda, me permita, numa palestra recentemente que eu acompanhei em Brasília, do presidente do Sindicato dos Entregadores, dos motociclistas entregadores. E ele dizia algo que me espantou. É que na escola, especialmente nas escolas mais periféricas, quando a criança quer xingar a outra, ela diz: seu pai é CLT. Né? E eu me espantei. Então virou uma espécie de ataque pessoal dizer que alguém é seletista. Isso traz, né, um discurso que é destruidor da proteção social. Porque esse mundo do trabalho ele não mudou ao ponto da exploração das condições de trabalho indignas terem sido eliminadas. Você tem formas diferenciadas em alguns determinados setores, normalmente privilegiados, em que se acomodam determinadas relações de trabalho. Mas o âmbito geral, genérico, do trabalhador, ele continua a ser o mesmo do século XVIII, do século XIX, do século XX. Né? Trabalho em excesso continua a ser trabalho em excesso na modernidade ou na pós-modernidade. Você trabalhar 16 horas por dia é ruim em qualquer circunstância. E não adianta dizer que porque agora eu tenho novas formas de trabalhar e legitimar jornadas extenuantes, ausência de férias, mitigação das proteções de segurança do trabalho. Então, o desafio maior do mundo do trabalho é você destruir essa retórica de que nós temos um mundo novo, alvissareiro, em que não existe mais a necessidade da proteção social e agora é o vale tudo. Essa preocupação geral acabou recentemente, a desembargadora Hermenegilda colocou isso muito bem, desembocando uma discussão interna da Justiça do Trabalho. Porque em algum momento a Justiça do Trabalho ela incomoda. Ela incomoda por quê? Porque, na verdade, ela pacifica. Mas, ao pacificar, ela acaba impondo àqueles que não querem a pacificação um ônus.
Então, de repente, você constrói todo um discurso de que a justiça do trabalho ela atravanca o desenvolvimento social, ela atravanca o crescimento econômico, e na verdade ela pacifica, ela evita os excessos. Não é? A ideia de você criar uma grande, geral e restrita pejotização me assusta, porque ela vem ao lado a legitimação da pessoa jurídica, que é um absurdo sob todos os aspectos, um absurdo lógico. Você pressupor que alguém que presta pessoalmente seu serviço é uma pessoa jurídica. E sendo pessoa jurídica, eu não tenho nenhuma proteção social. E o agravante dessa questão é você, e há movimentos nesse sentido, retirar, subtrair da Justiça do Trabalho a competência para dizer aquilo que ela foi criada para tal, que seus magistrados e magistradas têm formação para isso, para dizer se aquela pejotização é legítima ou não é legítima. Então nós criamos uma situação, isso é caso concreto, determinado, eu costumo dizer isso aí, mas é porque me marcou tanto que eu repito esse caso, não omiti obviamente os nomes, mas um determinado cidadão que foi contratado sob o pomposo nome de assistente de logística, e na verdade o assistente de logística se limitava a carregar alguns fardos em uma grande central de distribuição. Ele trabalhava 3 dias por semana, recebia R$800, mas ele era uma pessoa jurídica, ele era uma PJ, né? E tinha na verdade era um microempreendedor individual. Se algumas expectativas nossas se realizarem, a Justiça do Trabalho vai estar impedida de dizer o óbvio, ou seja, que o nosso trabalhador nominado de forma eufemística como assistente de logística, ele na verdade ele é um empregado precarizado. Formalmente ele é uma pessoa jurídica, está lá, a MEI, até eu discuto em sessão, MEI nem pessoa jurídica é, ela é pessoa jurídica para fins tributários, mas ele não é uma sociedade comercial. Bom, mas a gente não está discutindo juridicamente. O fato é que, do ponto de vista real, o nosso assistente de logística, ele é um empregado. É um empregado que precisa de limitação de jornada, precisa de férias, precisa de normas de segurança e saúde. Se simplesmente se disser, você é uma PJ, você não mantém relação de emprego, então ele fica alijado de todo o processo de proteção social. Então não adianta se vociferar por aí que, mas porque fulano quer, ele deseja, é mais vantajoso do ponto de vista financeiro eu ser uma PJ. Mas de fato eu não sou pessoa jurídica. O mais grave é que, além dessa discussão sobre o enquadramento fictício e artificial como pessoa jurídica, há um movimento muito severo, né, no sentido de que sequer a Justiça do Trabalho possa dizê-lo, de que ele não é pessoa jurídica. E aí não é nenhum demérito aos colegas da Justiça Comum, pelo contrário. Mas eles não foram treinados, capacitados para isso. Quem foi capacitado para fazer essa distinção jurídica somos nós, magistrados e magistradas do trabalho. Seria o mesmo que nos colocar, alguns defendem, mas eu acho isso um absurdo, o magistrado do trabalho para julgar ações penais sobre os mais variados temas. Nós não temos formação para isso. Nós não temos nem vocação, nem formação. O juiz de direito, ele também não tem vocação, nem formação para trabalhar ou lidar com o trabalho humano. Então, eu endosso o coro da preocupação da desembargadora Hermenegilda. Esse, hoje, é o grande problema. Não é só da Justiça do Trabalho. É o problema do mundo do trabalho. Porque nós temos agora a possibilidade da Justiça do Trabalho ser alijada do seu papel quase secular de pacificação dos conflitos. A Justiça do Trabalho, ao contrário do que muitos dizem, ela não cria conflitos, ela pacifica a relação entre o capital e o trabalho, que é naturalmente conflituosa.
Mas eu acabei falando muito, eu peço minhas escusas. Fique à vontade, doutora. Eu gostaria de acrescentar também o seguinte, a pejotização, ela é uma ficção, não é isso, desembargador Volney? Na hora que se faz uma contratação por meio de uma pejotização, o que você está dizendo? Que você, trabalhador, é uma ficção. Você não pode adoecer, você não vai tirar férias, você não tem direito a um descanso semanal remunerado e provavelmente você nunca vai se aposentar. Então a gente sabe, o mundo do trabalho, ele é dinâmico, ele tem as suas mutações, mas o trabalho humano, ele continua central na vida humana. E quanto a essa questão assim do seletista, por que essa campanha contra trabalhadores que são seletistas? Bom, a gente sabe que tem algo por trás, o próprio sistema, através da linguagem, começa a fazer essas campanhas. E aí eu sempre digo nas minhas falas, há uns 20 anos atrás, desembargador Volney, eu estava no supermercado e eu escutei o seguinte: colaborador fulano de tal, por favor compareça à frente da bateria de caixas. E eu fiquei pensando, colaborador? Mas ele é um trabalhador, ele é um empregado. Bom, dentre as suas atribuições, por óbvio, é colaborar. E eu vi, com o passar do tempo, que essa palavra se tornou comum. Ninguém se refere mais a um empregado. Parece que essa palavra empregado, ela causa uma certa ojeriza e vem associado agora com essa questão da CLT, como se a CLT tivesse criado demônios ou como se fosse um fator a impedir o desenvolvimento, o crescimento das empresas. E não tem nada a ver com isso. A CLT é um conjunto da legislação que se condensou tudo num documento e se está ali o mínimo que deve ser garantido a um trabalhador. E aí o que vem, as palavras elas mudam, a gente sabe, a linguagem é viva e a proporção que você vai mudando e as pessoas não refletem sobre isso, termina se transformando e as pessoas ficam sem entender o porquê, né? Mas basta a gente refletir, que aí a gente vai saber o que está por trás. Por que essa desconstrução? É verdade. Nesse tempo em que os senhores fazem parte da Justiça do Trabalho da Paraíba, teria alguma história marcante? Eu sei que cada processo, cada item julgado é algo que marca, mas teria alguma coisa, algum momento nessa trajetória que tivesse sido marcante no sentido pessoal para a senhora e para o senhor? Bom, eu tive eu já era juiz aqui em João Pessoa e teve vários, mas teve uma que me chamou a atenção. Já aqui em João Pessoa, e essa pessoa, ela tinha tentado suicídio, o contrato dela foi rescindido por justa causa. Na realidade, ela estava vivendo um problema pessoal muito grande. E aí eu não vou contar mais detalhes em respeito, mas era uma situação muito dolorosa. E ela abriu a bolsa e me mostrou o tanto de remédio que ela tomava, tinha tentado suicídio. E eu não posso assim entrar nos detalhes em respeito ao que aconteceu, mas me tocou assim pela fragilidade dela. No final a gente conseguiu afastar essa justa causa, terminar com uma conciliação. E o porquê me tocou tanto? Porque no final, depois de quase 3 horas de audiência, e parando e eu pedindo água porque ela chorava muito, a empresa resistiu um pouco em não fazer esse acordo. Bom, no final a gente conseguiu uma conciliação, foi afastada a justa causa e se pagou alguns direitos a ela. E aí no final ela chegou e disse assim: doutora, eu posso lhe dar um abraço? Então me marcou um pouco porque eu tinha fama de durona, né? E quando me pediram um abraço, eu, por óbvio, venha. E teve outras situações em que realmente que foram marcantes, mas essa me marcou. E teve um outro fato que me marcou lá bem no comecinho da minha carreira, antes mesmo que o Supremo tivesse decidido que não se pode prender depositário infiel. E na época tinha sido era também uma pessoa, um senhor lá, e ele tinha que entregar os bens e não tinha, enfim, foi toda uma confusão e aí foi o oficial de justiça disse: olha, se o senhor não pagar em 48 horas, o senhor vai ser preso, como era na época. Aí ele foi se entregar, sabe? No outro dia, quando eu cheguei no fórum, aí o vigilante disse: doutora, tem um senhor aí que veio se entregar. Eu disse: se entregar? Por quê? E aí ele foi, eu atendi, ele chorou, ele contou a história dele, eu disse: olha, o senhor vai embora, eu não vou lhe prender. Vamos resolver essa história. E aí no outro dia eu disse: olha, o senhor tem 48 horas, porque foi ontem, ainda dá tempo. Volte para casa. Aí no outro dia ele voltou de novo: doutor, eu não consigo dormir, eu não tenho que pagar, me prenda logo.
E esse homem vivia dramas familiares tão grande, que também me marcou muito, sabe? Eu disse, senhor, vai embora, eu vou chamar depois aqui o advogado da pessoa e a gente vai conversar. Mas vai embora, porque eu não vou aumentar a sua desgraça. E assim, e aí, tempos depois, eu recebi uma carta dele dizendo que agora acreditava na justiça. Ele já tinha sido preso porque ele não podia pagar a pensão alimentícia e ele não acreditava na justiça, mas pela forma como eu conversei com ele, pela forma como ele foi acolhido, ele disse que agora acreditava na justiça. Eu devo ter essa carta, só não sei onde ela anda. Nunca respondi porque eu digo, eu respondo, eu não respondo, afinal de contas eu não fiz favor, eu fiz aquilo que eu senti que deveria ser feito. E aí isso me marcou muito. Então, assim, de muitos fatos que me marcaram, eu destaco esses dois. São histórias, são vidas tocadas, né? Através da justiça do trabalho. E o senhor, doutor Vone? A imagem que se tem do magistrado e da magistrada é aquela pessoa que tem a imparcialidade absoluta e que só olha o processo a partir das suas peças, né? E, na verdade, a realidade, o cotidiano da magistratura, especialmente a magistratura de primeiro grau, né? Os juízes e juízas, ele é repleto de desafios diuturnos. Você tem algumas situações que, invariavelmente ou periodicamente, lhe tocam. Algumas realmente são muito poderosas. Tem uma que me acompanha, porque realmente foi uma situação em que você tinha, vamos dizer assim, problemas, dificuldades de ambos os lados. E eu estava na vara do trabalho, chega a oficiala de justiça, literalmente desesperada, porque foi proceder a uma penhora de um imóvel residencial no bairro Nobre de João Pessoa. E chegando lá, a oficiala ia cumprir o mandado que foi dado de penhora e uma senhora, professora aposentada do Estado, e ela literalmente se ajoelhou, agarrou as pernas da oficiala e chorou porque disse que não podia perder a casa, porque o marido dela tinha Alzheimer, né? E ela que cuidava, e ela vivia de uma módica pensão. Era uma reclamação trabalhista movida por uma antiga empregada doméstica, até então eu sabia dessa informação, e diante do que a oficiala relatou, disse, não há outro caminho, tentar fazer uma conciliação. E eu chamo as duas partes para uma conciliação. Tinha uma imagem, vamos dizer assim, até certo ponto maniqueísta, encontraria uma trabalhadora jovem ainda, em possibilidades de conseguir os seus ganhos, não é? E em face de uma senhora, não é? Já debilitada, já alquebrada por conta da enfermidade do esposo, desde que entra a reclamante. Uma senhora também negra, né? Em cadeira de rodas, com as pernas amputadas. Tinha sido empregada, secretária daquela senhora por anos a fio. E, de fato, ela não teve mais condição. E, de fato, ela não cumpria integralmente as normas e havia uma dívida trabalhista a ser paga. Então, toda a estratégia de conciliação que eu tinha montado na minha cabeça foi por terra diante daquele quadro, não é? E chorava a reclamada, a senhora chorava a reclamante, e eu com vontade danada de chorar também, porque realmente eu nunca tinha estado num impasse daquele tamanho, não é? E foi uma conversa que durou, assim, eu não sei sem nenhum exagero, mas foram quase 3 horas a audiência na 5ª Vara de João Pessoa, não é? Depois de muito tempo conseguimos um parcelamento bem alongado, não é? E contemporizamos essa solução. Mas essa foi uma das experiências, são muitas, mas essa me tocou porque a fragilidade a gente encontra nos dois lados, né? Nós não temos essa visão maniqueísta que existe um lado do bem e um lado do mal. Isso não existe no dia a dia, no cotidiano, não é? O sofrimento pode aflorar do lado do capital e do lado do trabalho. As relações humanas são muito criativas. Cada configuração ela é diferente, não é? E é um desafio para o magistrado, porque compor um conflito desse não está nos manuais, não está na CLT. Então você tem que puxar o seu lado da sensibilidade, da dedicação. E isso é
a parte mais difícil da magistratura. É a mais cansativa, porque você se exaure no conflito dos outros. O magistrado tem que ter empatia, a magistrada tem que ter empatia. Quando você exerce essa empatia, ela suga suas energias. Não é? Você, depois de uma audiência dessa, não é mais capaz de fazer mais nenhum tipo de atividade. Mas isso é o nosso cotidiano. Não é? Não somos divinos, não somos deuses, muito pelo contrário, mas é uma atividade, e é importante que a sociedade até saiba disso, que ela exaure por conta dessa empatia que é necessária, que é essencial, que é fundamental. Então, o episódio da desembargadora Hermenegilda, o meu episódio, ele não é isolado. Isso faz parte do nosso cotidiano. Alguns nos marcam de maneira mais forte, mais veemente. Mas eles acontecem todos os dias, em todos os fóruns do Brasil. Né? Esse é o retrato da magistratura. Né? Obviamente, nem todos os conflitos são assim. Há os conflitos repetidos. Mas esses são suficientes para ocupar toda a magistratura. E, mais uma vez, eu peço desculpas que eu estou falando demais. Não, desembargador Volney, mas outro dia eu escutei uma história, claro que não foi do fato em si, nem foi de uma audiência, mas foi quando a Justiça do Trabalho chegou em Picuí. O senhor poderia relembrar essa história? Achei muito interessante, em relação ao trabalho infantil, que esse menino hoje, ele é um professor. É verdade. Poderia nos contar essa história? Lembrou, eu não vivenciei, porque não foi judicializado, mas essa história, ela é real, não é? Ela vivencia a importância da Justiça do Trabalho, não é? A sua existência, independentemente dela atuar, ela é importante. A Junta de Picuí, ela foi criada em 1993. Né? Eu tive a honra de ser o primeiro juiz presidente. Isso aí faz parte da história, né? Porque não era juiz do trabalho, não era vara do trabalho, era junta. Então, em 93, quando foi instalado, né, existia na região de Picuí um movimento muito grande de olarias, com o trabalho informal e também o trabalho infantil. Em 2016, eu recapitulei essa data, né, eu era da escola judicial e fomos fazer um evento em Picuí. E esse evento envolvia os estudantes. E falando da Justiça do Trabalho para os estudantes, eu fui procurado pelo professor de História. E o professor de História me relatou a seguinte história. Disse: doutor, eu era criança quando a junta foi instalada, tinha 12 anos, 13 anos. Estava tudo pronto para eu ir trabalhar na olaria, amassando barro e fazendo tijolo. Quando veio a notícia que ia se instalar a junta, o dono da olaria ficou com medo e disse: não vou contratar crianças. Por conta disso, eu fui trabalhar em Campina Grande e me tornei professor. Foi estudar. Foi estudar em Campina Grande e se tornou professor. Só sou professor graças à Justiça do Trabalho. Não teve nenhuma ação, mas a própria existência da junta dissuadiu a contratação da criança. Permitiu que aquela criança fosse fazer aquilo que ela deve fazer, estudar. E ele se tornou um professor, não é? Que dissemina cultura na região que sempre morou. Então, esse é um exemplo marcante, o desembargador Hermenegildo lembrou, não é? Mas é um exemplo muito forte da atuação da justiça. Não é? E não foi atuação unipessoal de magistrado ou magistrada, mas a mera existência do Poder Judiciário permitiu que uma vida não se perdesse. E isso, uma que a gente sabe, porque Sim, né, são identificou muitas e muitas que devem ter sido marcadas por esse tipo de transformação social graças à Justiça do Trabalho. E falando nisso, temos um ano especial aí, nosso ano dos 40 anos, né? E eu gostaria que os senhores falassem, que a senhora e o senhor falassem sobre o que vem por aí, o que vem nesses 40 anos. Realmente é uma data muito importante, é uma data em que a gente está chegando na maturidade, né, esse desembargador. E aí a gente vai promover várias ações, por sinal uma delas já vai ser feita depois de amanhã, lá no fórum. E como assim, na presidência eu não tinha como abarcar tudo isso, e como o desembargador Volney tem sido um grande parceiro, ele ficou na coordenação de tudo que a gente vai fazer esse ano. Quer dizer, eu sei o que vai acontecer, mas como ele está na coordenação, eu preferia que ele elencasse com mais detalhes tudo o que vai ser feito.
Eu quero, antes de qualquer coisa, né, render nossas homenagens à desembargadora Hermenegilda, porque ela assumiu a presidência, né, dentro da perspectiva de realmente, né, dignificar e ressaltar a comemoração dos 40 anos. Então, a desembargadora Hermenegilda, desde o primeiro dia da sua gestão, isso aí é a prova de desprendimento, né, de se preocupar não em realizar obras que eventualmente ressaltem a sua atuação pessoal. A desembargadora Hermenegilda busca, entre outros projetos extremamente interessantes, mas esse de dar o realce, dar um destaque à comemoração dos 40 anos do tribunal. Não é? Então, eu fico muito satisfeito de isso acontecer na gestão de Vossa Excelência, não é? Que realmente arregaçou as mangas, não é? Criou esse projeto no sentido de comemorar de maneira intensa, simbólica e marcante esses nossos 40 anos. O nosso tribunal, eu dizia isso na posse de Sua Excelência, não é? O nosso tribunal, ele atingiu maturidade, ele atingiu a idade da razão. Nós temos uma trajetória com alguns problemas. Não podemos deixar de reconhecer que problemas houve, mas que ficaram para trás. Então, nós temos um tribunal eficiente, equilibrado, harmônico, operoso, não é? E isso tem que ser mostrado à sociedade paraibana, não é? Essa prestação jurisdicional que é oferecida, uma instituição que é bastante equilibrada. Então, a ideia dos 40 anos foi possibilitar que 2025 fosse pontilhado de eventos que não são sofisticados, que não são eventos onerosos, não são eventos grandiosos, mas devem ser significativos. Então, a proposta trazida e planejada desde o mês de fevereiro, né, era que nós fizéssemos uma série de pequenos eventos, né, e que terminassem em outubro, quando é a data do nosso aniversário, com aquilo que chamamos de culminância, né, que uma espécie de resumo, né, de ápice do que aconteceu. Então, nós vamos já começamos, né, a desembargadora Hermenegilda fez um evento de apresentação dos 40 anos, é uma espécie de start, né, dessas nossas comemorações, mas na quarta-feira, quarta-feira, nós teremos o lançamento das chamadas visitas guiadas no nosso memorial, não é? O memorial que é um memorial não tão grandioso, mas bastante significativo, não é? Ele vai ter o acompanhamento semanal ou quinzenal, dependendo da demanda, por instituições de ensino, em que se apresenta o memorial e se faça uma preleção do funcionamento da Justiça do Trabalho. Nessa abertura em particular, nós teremos uma encenação de um processo trabalhista da década de 1940, usando o mobiliário da Justiça do Trabalho. Será feito, isso é a cargo do juiz Paulo Henrique, que está coordenando isso, mas são alunos do Unip que vão fazer essa simulação, algo bastante interessante. E essas visitas guiadas vão continuar durante todo o ano, né, para conhecer como a Justiça do Trabalho foi formada, como ela foi criada. E isso é um resgate importante, especialmente nesse momento que nós vivemos de ebulição, né? Além disso, nós vamos ter uma exposição. O Tribunal da Paraíba tem um dos melhores acervos de artistas paraibanos do Estado, né? Capitaneado pelo pintor Flávio Tavares, que nos guarnece aqui as principais obras, mas nós temos grandes artistas paraibanos, um acervo que está espalhado, foi objeto de doações ao longo desse tempo. O tribunal preserva isso de maneira muito adequada, e aí é um projeto nosso de há muito tempo. O desembargador Hermenegilda vai encampou, na verdade, o projeto. Nós vamos fazer uma exposição especificamente para mostrar à sociedade paraibana o acervo dos artistas paraibanos que nós temos, que é muito significativo. A começar porque vamos dizer assim, a nossa cereja do bolo é o pintor Flávio Tavares, né? Reconhecido internacionalmente, que guarnece tanto o nosso tribunal como o nosso fórum, né? E na nossa capela ele tem uma pintura belíssima que foi inclusive restaurada. Então,
O nosso ambiente é um ambiente muito bom do ponto de vista artístico, então nós vamos mostrar isso para a sociedade nesses 40 anos. Vamos fazer, foi confirmado, foi desembargador Hermenegildo, a corrida, não é, do trabalho, não é? Esse é um projeto muito interessante também. Vamos trabalhar também com uma obra a partir de artigos que relatem casos como esse que nós, desembargador Hermenegildo e eu falamos, né? Falamos há pouco, né? E também teremos um grande, e esse eu posso falar, grande e portentoso evento, que seria de direito, Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho, que já tem a presença confirmada. Eu posso fazer o spoiler, do ministro Flávio Dino, né? Já confirmou, não é? E nós teremos grandes nomes do direito do trabalho, do direito constitucional e do direito processual do trabalho, que vão nos brindar aqui na Paraíba também na comemoração, não é? Esse congresso faz parte daquilo que nós chamamos de culminância, não é? Que será o evento final. Vamos fazer a entrega das comendas do nosso tribunal também, porque pode-se pensar essa história de medalha, comenda, isso é muito chato, é coisa de velho, mas isso é significativo para a instituição. Ele representa a perpetuidade da nossa instituição. Então, o desembargador Hermenegildo também arregaçou as mangas e nós vamos fazer essas entregas de comendas. O tribunal vai fazer essa entrega de comendas às personalidades para registrar os 40 anos e reafirmar a nossa entidade. Não sei se eu me esqueci de alguma coisa. Mas eu posso lembrar. Vamos lá. Nós também, esse ano, para comemorar esses 40 anos, nós fizemos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do município. Então, a nossa intenção, claro que seria megalomaníaca se a gente fosse plantar 40 mil árvores. Não dá. Mas a gente vai plantar 4 mil árvores, a gente já plantou as primeiras 300 árvores, faltam 3.700, mas agora a gente já começa a plantar o restante, porque vai chegar a temperatura está melhor para esse plantio. Temos também o evento das ouvidorias, que vai ser no mês de agosto, e também que é um grande evento. E semana passada nós inauguramos, porque o desembargador Vônei estava participando de um evento representando o tribunal em Goiás, por isso que ele não soube. Sexta-feira nós fizemos um evento aqui, nós inauguramos como ponto de culminância da semana do enfrentamento ao assédio moral, a entrega da sala antes que aconteça. É uma sala que ela é para o público interno e externo. Não é que a gente vai tratar dessas demandas aqui, mas nós somos um canal de acolhimento e de informação. Se houver necessidade e a pessoa nos procurar, vai ter, claro, dentro do nosso horário. A gente acolhe, a gente informa e encaminha para os órgãos que têm a incumbência de tratar dessas demandas, porque não é essa exatamente a nossa finalidade. Então, sexta-feira foi feito esse lançamento. Então, são pequenas ações, assim como o desembargador Vônei ressaltou, que a gente mostra para a sociedade a nossa existência, o nosso papel, a nossa responsabilidade social. Por óbvio que a nossa primeira responsabilidade como uma integrante do Poder Judiciário é a atividade jurisdicional. Mas, paralelamente a isso, a gente vai fazendo outras atividades que revertam também em prol da sociedade, tanto como o plantio da árvore, como o lançamento dessa sala, como as obras de arte que serão expostas, porque a arte é para ser vista, não é para ficar aqui nos nossos gabinetes. Por outro lado, a gente não pode abrir o gabinete todo dia, toda hora, porque a gente precisa trabalhar. Então, vai ser a oportunidade também de imperdível, eu diria. Né? E aí já temos alguns parceiros, patrocinadores, porque a gente não tem a verba suficiente, mas aí com a Associação dos Magistrados, Associação dos Servidores, a gente está em busca de alguns patrocínios e algumas instituições já estão nos apoiando. Permita, por favor, só acrescentar, é importante que a sociedade veja que nós propomos uma comemoração muito espartana, não há nada mirabolante, não é? A nossa preocupação, eu falo a nossa porque é do tribunal, eu estou falando em nome das desembargadoras Hermenegildo também, a preocupação é fazer algo que transmita à sociedade o papel do tribunal, não é? E contribua de alguma forma para a sociedade, seja no campo do ensino, no campo do meio ambiente, seja no campo da proteção social,
não é? Seja no campo da divulgação artística, não é? Das obras artísticas, mas a nossa intenção não é criar aqui palácios, não é? A nossa intenção é realmente externar a sociedade, tornar visível a instituição para a sociedade, não é? Dentro da serenidade, não é? Dentro do espírito público, não é? Da probidade administrativa, não é? Que norteia o nosso tribunal, não é? De maneira muito intensa. Muito bem. Gostaria então de agradecer por essa conversa, essa primeira conversa das muitas que virão por aí, para a gente poder externar isso, tudo que vai acontecer nesse ano tão especial para o Tribunal do Trabalho da Paraíba, que é essa comemoração dos 40 anos. E eu gostaria então que o doutor Hermenegildo, como presidente, fizesse o convite, então, para que as pessoas continuassem nos acompanhando e o tribunal, participassem, né, desses eventos. O tribunal vai todos. se sentir muito honrado em receber as pessoas, tanto para a participação do Congresso, como do lançamento dos livros que o desembargador acabou de falar, como também para a exposição das obras de arte, como também dessa parte recreativa, de lazer, esportiva. Então vai ser uma grande honra a gente receber não só as pessoas da Paraíba, mas do país inteiro que aqui estejam e queiram nos visitar. Estamos aqui de braços abertos, temos orgulho de dizer que somos do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, isso mais como um pertencimento de dizer, nós somos da Paraíba, com muito orgulho. Temos comprometimento com esta sociedade e queremos tornar essa sociedade melhor, mais humana. E para isso, a gente está aqui para trabalhar nesse sentido. Então, sejam todos muito bem-vindos aos nossos eventos. Muito bem. É isso. Quer complementar algo, doutor Volney? Fica à vontade. Não, só referendo o convite feito pela desembargadora Hermenegilda. Ela tem mais legitimidade para fazê-lo, não é? E realmente, apenas para... Do ponto de vista particular, é algo que eu me sinto motivado. Né? É um movimento bastante importante. Estamos todos muito motivados, todos motivados. Né? Por essa paixão, por esse orgulho que nós temos, como a senhora bem ressaltou, de fazermos parte da Justiça do Trabalho da Paraíba. Então, agradeço mais uma vez aos nossos desembargadores que estão aqui hoje, a doutora Hermenegilda, doutor Volney, muito obrigada. E é assim que nós encerramos hoje o primeiro episódio do videocast especial 40 anos do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Muito obrigada, então, a doutora Hermenegilda, a doutor Volney, por estarem aqui conosco. E você que está nos assistindo, não esqueça de nos seguir para saber mais sobre o TRT da Paraíba e também sobre as ações todas que serão feitas nesses 40 anos do tribunal. Esse, então, é o nosso primeiro videocast do TRT da Paraíba. Esse é um projeto da Assessoria de Comunicação do TRT e eu gostaria de ressaltar que a produção e o roteiro são de Rebeca Narrier, nossa estagiária aqui da Assessoria de Comunicação, e a edição será minha, Débora Cristina, e também do nosso servidor Pedro Mota, com acompanhamento nas redes sociais do nosso querido André Maia. Eu espero vocês então numa próxima oportunidade. Nos acompanhem.